Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia, estou aqui novamente com mais uma análise a um kit de memórias RAM. Isto é sempre interessante para quem está a pensar fazer um setup, ou está a construir setup, ou quer melhorar. E desta vez trago-vos umas memórias da Good RAM, as IRDM Pro. E é um kit de 32 GB e neste caso estamos a falar de um kit que funciona a 3600 MHz e em termos de latência tem indicação de latência 17, só para termos alguma referência. E como sempre, eu tento falar um bocado dos benchmarks que obtive a utilizar esta memória RAM, diretamente em termos de leitura e de escrita da memória RAM, e depois o que é que isso efetivamente representa em termos de jogabilidade, porque é o que a maior parte das pessoas querem, é fazer uma melhoria no setup e ver o que é que conseguem melhorar em termos práticos. Em relação a estas memórias RAM, o que eu vos posso dizer é que ele só tem um perfil XMP para funcionar aos 3600 MHz. Se não tiverem no perfil XMP, o que ele funciona é a 2133 MHz. O que eu notei é que a latência é mais alta quando estamos com os 3600 MHz. Isso significa que, em termos de jogabilidade, em termos de FPS, o que eu notei nos jogos quase todos é que, em termos práticos, nesta memória RAM, estar a 2133 ou a 3600 só tem uma diferença em termos de FPS de cerca de 2 FPS no máximo. Ou seja, praticamente os resultados não diferem assim tanto. Isto tudo testado num ambiente com um Ryzen 7 3800 XT e com uma RTX 3070, para termos aqui alguma noção. Eu deixo sempre os benchmarks da memória propriamente dita, em termos de benchmarks só de memória, de escrita e de leitura, e também deixo os benchmarks que obtive em termos de resultados globais nos jogos, quer seja a 2133 ou a 3600, também para vocês terem alguma base de comparação e depois poder utilizar também esta base de comparação para ir comparando com outras memórias RAM. Mas eu acho que neste ponto o que nós devemos ter em conta muitas vezes é mais a questão da latência da memória RAM e depois, pelo que eu tenho visto, não faz assim uma diferença tão grande aumentarmos os megahertz da memória RAM. Pelo menos em termos de jogos não tenho notado assim uma grande diferença. É claro que para quem quer tirar mais 2 FPS pode ser significativo. Agora, como às vezes se pensa, vou fazer um upgrade e se calhar a memória RAM vai-me subir os FPS nos jogos e vou tirar melhor partido dos jogos. Neste caso, só a memória RAM em si não vai fazer muita diferença. É claro que tudo junto, se melhorarmos a memória, se melhorarmos o processador, se melhorarmos a gráfica, tudo junto já vai fazer a diferença. Agora, os componentes, o que eu tenho visto é que os componentes sozinhos, só por si, alguns componentes não fazem tanta diferença. Por exemplo, em relação a um SSD versus um HDD ou versus um M2. O que se nota a diferença é em termos de arranque e em termos de carregar os jogos. Mas quando estamos a jogar já não faz assim tanta diferença. Em relação à memória RAM, o que eu noto é que pode fazer às vezes a diferença para alguns programas que precisam de mais memória RAM. É claro que se vocês só têm 8 GB de memória RAM, terem um módulo 32 melhora substancialmente porque tem mais espaço para ter o jogo carregado e para carregar certas instruções em memória. Agora, claro que é sempre melhor termos mais megahertz, de um ponto de vista geral. Gosto sempre de explorar e de trazer-vos este tipo de conteúdo. Sei que pode não ser muito interessante para toda a gente às vezes, mas é sempre interessante para quem está a tentar construir um setup e está a aprender e às vezes procura memórias de uma marca, memórias de outra. Mas pronto pessoal, só para concluir, o que eu tenho vindo a notar é mesmo isto, eu tenho vindo a testar diferentes memórias RAM e efetivamente no vosso setup, se vocês só mudarem as memórias RAM, não vão notar assim uma grande melhoria em termos de performance. Notam mais depressa efetivamente se só têm 8 GB e passam para 16 ou 32, efetivamente já ficam com espaço suficiente para ter tudo carregado em memória. Agora, em termos de FPS, é claro que existe sempre aqui uma junção de vários fatores que devem ter em conta. As memórias RAM, claro que são importantes, mas não devem se esquecer de tudo o resto que também vai fazer importância. E claro que os resultados que eu tive no meu setup podem não ser totalmente iguais ao vosso setup, porque já podem ter um processador diferente, já pode não ser AMD, pode ser Intel, e Intel já não dá tanta importância a certas coisas. Portanto, existem sempre algumas variáveis a ter em conta. O que eu recomendaria, claro, ir sempre para umas memórias com uma latência baixa, tentarem sempre procurar memórias com latência baixa, é claro que são mais caras, e começar ali nos 2400 MHz no mínimo, e se forem para um processador AMD, por exemplo. Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre,
mais um vídeo nesta área que eu tenho vindo a explorar, tenho gostado de explorar, espero que gostem e que deem sugestões de que é que gostassem de ver mais explorado aqui no canal. Já sabem, qualquer dúvida e qualquer sugestão deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.